para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, fosse a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja que nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará, pois seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Cante junto! Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Senhor, nós louvamos o teu nome. Gratos somos, Senhor. Meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que bom, mais um tempo, mais um momento para estarmos juntos e podermos juntos buscar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para os nossos corações, daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Então que o Senhor possa fazer isso nessa noite em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos, que Deus abençoe. Hoje uma quarta-feira diferente. Eu sei que muitos dos irmãos entraram no desafio de realmente clamar ao Senhor, de ir ao seu Monte Horebe, de escolher um cantinho ali, de escolher um ambiente e ir até aquele lugar e falar: Senhor, eu estou diante do Senhor, na tua presença, querendo entender a tua vontade, querendo buscar. Então, louvo a Deus. Muitas pessoas, vieram falar comigo, estou fazendo, isso é bom, A ideia não é simplesmente as pessoas nos avisarem, mas
É gostoso quando a gente percebe que não tá só. Né? É muito gostoso. Eu sei que se você fez, não falou, não tem nenhum tipo de problema, mas como hoje pela manhã nós estávamos no culto e foi um tempo muito, muito precioso, muito agradável, tinha bastante gente, você que estava lá, é bênção, é bênção. Que tempo agradável, que tempo maravilhoso na presença do Senhor. Então, até crianças, né, vieram falar, pastor, também vou jejuar até tal hora, tá bom? Falei, opa, tá maravilhoso. E é muito gostoso. E mais, irmãos, quero repetir isso todas as quartas-feiras. Pastor do céu, faça uma escala. Posso te ajudar, a gente pode até pensar nisso, fazer uma escala. Um dia eu faço um jejum disso, uma quarta-feira disso, outra quarta disso. Queremos o melhor de Deus para a nossa igreja. E Ele quer nos dar o melhor. Acho que essa é a grande questão. Nós queremos o melhor de Deus. E nós sabemos que Ele quer nos dar o melhor. Então que vamos atrás desse melhor do Senhor, esse melhor de Deus sobre as nossas vidas, para viver esse tempo, para viver um ano realmente, um ano onde nós estamos colocando, né? Queremos frutificar. Queremos frutificar para o Senhor. Queremos ver vidas, né, realmente se entregando aos pés do Senhor. Queremos ver pessoas experimentando as nossas vidas, porque nós somos os frutos do Senhor, né? E fruto a gente só conhece quando a gente só sabe se é bom quando a gente experimenta. Então que o Senhor permita que pessoas venham nos experimentar a nossa fé, experimentar a nossa adoração, experimentar a nossa comunhão, experimentar também e ver quando nós passamos por provações como nós lidamos com isso. Então que possamos estar aptos a isso. Muito bom te ter aqui. Cada irmão que está aqui presente, muito, muito bom. Muito gostoso. E que nós possamos continuar vivendo esse tempo. Eu quero já convidar você se você ainda está no processo de jejum ainda, nesse momento, ou se você ainda vai fazer o teu desafio, né? Eu convoquei as pessoas e ia colocar o celular para despertar, para você tirar um tempo de oração pela nossa igreja. Se você ainda vai fazer, que em nome do Senhor, o Senhor possa te visitar com poder e graça, cheio de compaixão, que a gente estava compartilhando hoje pela manhã na igreja, né? Que possamos não somente orar, mas orar com compaixão, que com certeza isso é muito importante. Eu quero então continuar esse tempo louvando ao Senhor, né? Os irmãos viram aí o som, já estamos com saudade dele, né? Um bom tempo já que nós não temos visto, ele está a trabalho, né? Agora fugiu, acho que é em Santa Catarina que ele está, que os irmãos continuem orando pela vida dele, por tudo aquilo que ele tem feito também, né? O Rafa e a Rebeca esteve por lá, acho que já está de volta. Então, glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Bastantes irmãos trabalham viajando. Sempre importante estarmos lembrando deles e orando, né? Orando para que o Senhor contemple. Há alguns irmãos que fazem umas viagens curtas, né? Vão e voltam no mesmo dia, mas sempre estão nas estradas. Que Deus possa continuar guardando e que nós possamos segurar a corda, irmãos. Deixa eu orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome por essa noite, ó Pai, tão oportuna, por esse dia maravilhoso, que dia especial que o Senhor nos deu. Sei, ó Pai, que de repente muitos de nós temos vivido dificuldade, vivido problemas, vivido questões, mas Pai, que o Senhor continue a nos guardar, que o Senhor continue a nos manifestar do teu poder, da tua graça e da tua glória no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai, entender o teu querer e entender, Pai, a tua vontade no nome do Senhor Jesus. Nos ajude, Pai. Nos ajude a ser a igreja do Senhor. A igreja que te busca, a igreja que te louva e a igreja, ó Pai querido, que segue a tua direção, que faça o teu querer. Então nos ajude, ó Pai, a entender essa verdade. Nos dias de hoje, ó Pai, nós consagramos esse dia para realmente, ó Pai, ir ao nosso Monte Horebe e poder, ó Pai querido, buscar ao Senhor, poder entender a tua vontade. Muitos de nós, ó Pai, chegamos ao nosso Monte Horebe, chegamos diante do Senhor, Deus, com o coração contrito, com o coração sangrando, Pai, muitas vezes desanimado, muitas vezes triste com algumas situações, muitas vezes, ó Pai, até mesmo duvidoso de algumas situações, mas sabemos, ó Pai, que quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve, ó Pai, o nosso lamento e entra com provisão e graça. Então, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame do teu poder, da tua graça, receba, ó Pai, cada jejum que foi declarado, cada, ó Pai, consagração que nesse dia foi feito diante de Ti. Que o Senhor continue a ministrar, que o Senhor continue a nos guardar e nos abençoar, no nome santo, Senhor e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero, antes ainda de entrar na palavra, eu já convidar você, abra aí em João, capítulo 20. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Mas antes de compartilhar a palavra com os irmãos, eu queria tirar mais um tempinho de oração. Por quê? Creio que hoje rodou fotos aí, né, imagens em alguns grupos. Eu recebi também em alguns grupos do que aconteceu, né, no dia de hoje. Acho que eu creio que foi hoje. Eu não acompanhei muito notícia hoje, mas das mensagens que eu recebi, parece que as chuvas que teve em Petrópolis, o negócio foi muito complicado, né, muito difícil, muitas vítimas.
Eu gostaria de, nesse tempo, como nós fizemos no domingo, gostaria de, nesse tempo, também estar orando por essas pessoas, por essas famílias, pessoas, né, que perderam, né, nessa tragédia. Sabemos que isso houve, né, agora está no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que em Minas teve isso, na Bahia, aqui mesmo em São Paulo também, né, tivemos um tempo tão difícil com tudo isso, né, recebendo tanta notícia que nós nos colocamos no lugar. E o meu desejo nessa manhã, quando eu falei com os irmãos na igreja, foi isso, a questão de compaixão, né? Nós muitas vezes agradecemos a Deus por não estar lá, mas esquecemos que alguém esteve. Então, meu desejo é que nesse tempo nós possamos encher o nosso coração de compaixão, misericórdia e sentir como se fosse conosco, como se fosse um familiar nosso. Mas pessoas estão, né, chorando por um ente querido, por um filho, por uma mãe que se foi. E mesmo com toda essa tragédia, nós sabemos que Deus não perdeu o controle, que Ele continua sendo Deus. Em que tudo está dentro do seu propósito, dentro da sua permissão, dentro da sua vontade. E cabe a nós, como igreja dele, como igreja do Senhor, como a noiva de Cristo, orar por essas vidas. Orar por muitas vezes são irmãos. Irmãos em Cristo nossos que estão lá. Irmãos em Cristo que agora partiram para a glória. Mas outros ficaram e sentem a dor dessa tragédia. Então vamos orar? Eu gostaria de convidar você nesse tempo. Né? Eu não vou ajoelhar, porque se eu ajoelhar eu saio fora da câmera aqui e vai ficar um vago. Mas se você pode fazer isso, faz isso. Se não, sentado mesmo como você está, em pé, ou se você nesse tempo está fazendo alguma coisa, eu pediria a você, pare de fazer agora. E vamos realmente nos colocar diante disso. Hoje a gente citou que Jesus viu a multidão aflita e teve compaixão dela. E hoje nós vemos pessoas aflitas e que possamos compadecer dela. Vamos orar. Pai, Senhor, como é difícil tudo isso. Nós não entendemos toda essa questão, ó Pai. Às vezes cada um vai dizer de uma coisa, de situações, cada um vai buscar entender o porquê que tudo isso. Os especialistas em clima vão tentar entender tudo isso. Mas, ó Pai, não há como entender, não há como compreender. O que há a nós agora é descansar no Senhor. E nós, ó Pai, que estamos às vezes distantes de todas essas tragédias, nós não queremos, ó Pai, ser insensível a essa situação. Simplesmente, ó Pai, deixar de lado e falar, não é comigo. Não, mas são com pessoas, com vidas. E muitas vezes irmãos nossos que estão passando por isso. Pessoas como nós, ó Pai, cidadão do reino de Cristo. E de tantas outras, ó Pai, que foram, ó Pai, ceifada com essa tragédia. E tantos outros, ó Pai, que ficam agora chorando a dor da perda, chorando a dor, ó Pai, de tudo aquilo que levou muitas vezes uma vida para construir e se perdeu. E sabemos, ó Pai, que nesse momento só o Senhor para consolar os corações. Só o Senhor para entrar com provisão e providência. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, ó Pai, entra com provisão. Vai, ó Pai, sobre a vida de cada um que está ali nesse momento, ó Pai. Chorando a perda de alguém. Triste, ó Pai, abalado, ó Pai querido, por perder, ó Pai, aquilo que levou uma vida para conquistar. Então, Pai, eu peço a Ti no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, consolando o coração, confortando, dando da Tua paz, dando do Teu alívio, dando do Teu refrigério, ó Pai. E que como igreja, ó Pai, nós possamos nos colocar em posição de oração, orar com compaixão, orar, ó Pai, com sensibilidade, sendo sensível a toda essa situação. Então, Pai, ser com o Teu povo, ser com a nossa nação, ser com o Brasil, ó Pai, que tem nesses últimos dias sofrido tanto com as chuvas. Tem misericórdia do nosso povo, ó Pai. Tem misericórdia do nosso país. E entra com Tua provisão, entra com Tua graça, com Tua glória e com Teu poder. É o que eu oro, ó Pai. E agradeço a Ti, pois sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Obrigado você que parou aí para que juntos possamos estar orando, clamando a Deus, porque é o que resta a fazer, né? Eu pedi você para abrir em João, Evangelho de João, capítulo 20, e eu quero ler a partir do versículo 24. Eu sei que é uma passagem que de repente você já a conhece, mas eu quero meditar, compartilhar contigo sobre algo. Você já teve dúvidas? Do que você já duvidou? Quando alguém falou assim, vou lá na sua casa, você falou, duvido. Vou te dar isso, alguém falou, duvido. Duvido. Você já teve essa sensação? Já passou por essa experiência? E com Deus? Quando você leu alguma palavra, quando você leu alguma coisa, você falou, será? Ou de repente, quando você ouviu uma mensagem, né, pregada, onde dizia que vai acontecer, você falou, duvido. Ou quando diante de um problema, e você veio na sua mente e falou, eu preciso confiar no seu momento, não sei se Deus vai. Já aconteceu?
E a gente sabe aqui é o texto sobre Tomé, que diz assim, olha, João capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Onde ele estava, a gente não sabe, mas ele não estava. Versículo 25. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Jesus apareceu, Tomé não estava. Quando Tomé chegou, ele disse, vimos o Senhor. Mas Tomé disse, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e eu não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Você vê aquela dúvida que a pessoa dá uma resposta para não ter dúvida, que ele não está acreditando naquilo que você está falando? Ele diz, olha, o que você está falando não tem lógica. Mas já que você está falando, para não dizer então assim, ó, eu só vou crer se eu ver a marca dos pregos na mão e se eu puder colocar os dedos aonde os pregos foram encaixados, ali onde tiver o buraco do prego, e eu também quero colocar a mão no seu lado direito. Senão eu não vou acreditar nisso. Senão para mim é simplesmente conversa. Versículo 26 vai dizer, uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. E creia. Essa é a passagem, depois Tomé vai dizer, né, Senhor, meu Deus e Deus, meu Deus, Deus. Aí Jesus diz para ele, só porque você viu que você creu, né, rapaz? Só porque você viu. E Tomé é muito massacrado por essa questão. Alguns vão usar Tomé dizendo, sua fé é igual a fé de Tomé, né? Tem que ver para crer. Já viu essa expressão? Já viu essa frase? Nós vemos muito isso. Tem pessoas que a fé dele é igual a fé de Tomé. Só crê, só tem fé vendo. E a gente percebe que realmente foi uma situação que aconteceu com Tomé. Eu até coloquei o título aí hoje, se você perceber, creio em ou creio que? Qual dos dois você está? Você crê em ou você crê que? Você fala aqui, que situação é essa, pastor? Espera aí que eu vou te explicar. Até o final da nossa meditação, eu vou te explicar do crer em e crer que. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande quando eu creio em e quando eu creio que. E Tomé estava nessa situação. E a gente pensar um pouco na vida de Tomé. Quem foi Tomé? Tomé era um dos 12. O próprio texto que nós lemos vai dizer isso. Tomé era um dos 12. Por alguns motivos, nesse momento, Jesus apareceu pela primeira vez, ele não estava. Mas não podemos esquecer que Tomé viveu tudo aquilo com os discípulos. Ele viveu vendo Jesus curar, vendo Jesus ressuscitar, vendo Jesus multiplicar pães, vendo Jesus exercer compaixão, vendo Jesus ter palavra de autoridade. Ele presenciou tudo aquilo. Ele presenciou. Durante 3 anos ele também caminhou com Jesus. Ele viu Jesus fazendo todos os milagres. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus via aquele que veio para realmente estabelecer um novo reino, tirar eles do jugo, assim como Israel foi tirado do jugo do Egito, agora eles queriam ser retirados do jugo dos romanos. Realmente um reino de paz, um reino de tranquilidade, algo que não existiu. Mas era isso que eles queriam, era isso que eles criam. E eles tomavam isso como verdade. Não, isso vai acontecer, porque diante de tudo que nós temos visto Jesus fazer, isso vai acontecer. Só que um belo dia, né, algo que eles não acreditavam, eles vê Jesus no madeiro. Eles vê Jesus primeiro carregando sua cruz, passando por toda aquela humilhação. E aí é algo que é um pouco contraditório na cabeça deles. É um pouco que às vezes que hoje a gente tem todo o relato da história, mas se a gente presenciasse a história em tempo real, eu creio que algumas coisas também mexeriam com a gente. Vendo que o Jesus, aquele a qual nós vimos pregar com autoridade, falar com autoridade, curar, ressuscitar, fazer tantos milagres, agora está sendo humilhado. Agora está se servindo de chacota diante das pessoas. Onde ele passava, as pessoas estavam cuspindo. Onde ele carregava uma cruz e em seguida sendo chicoteado. Percebe então como muda? Peraí, será que tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que eu acreditei, não é tanto quanto eu pensei? Não é tanto quanto eu imaginei? Como que é tudo isso? Como que é toda essa questão? Isso acaba não querendo dar um nó na cabeça. E não sei se foi isso ou não, mas Tomé de alguma forma foi abalado com isso. Só que o que acontece, nós não podemos esquecer que a vida de Tomé não se resume só ao fato de crer para ver.
A vida de Tomé não se resume simplesmente a esse fato do que ele disse, olha, para que eu possa crer eu preciso ver. A hora que eu ver as marcas nas mãos, a hora que eu puder colocar o dedo nessas marcas, a hora que eu tocar no seu lado esquerdo, né? A vida de Tomé não terminou aqui, não parou aqui. Pelo contrário, ela continua. Tomé foi, depois disso, teve do incrédulo, passou a ser um discípulo muito crédulo de Deus, muito crédulo em Cristo, tanto que ele fez muita coisa. Alguns estudiosos vão dizer que ele que leva o evangelho à região da Índia. Diz que ele foi o primeiro a levar e fez como nós podemos dizer, um trabalho ali maravilhoso, ao ponto que ele é morto como um mártir. Né, colocam ele no local e começam a jogar lança nele para que ele pudesse negar Jesus. Ele não nega. Então ele morre dessa forma, ele morre como um mártir, por causa da sua fé. Entende? Então a vida de Tomé não se encerrou aqui. Ele não parou aqui. Houve uma mudança, houve uma transformação. E nós precisamos entender que muitas vezes é o que nós precisamos. Às vezes a gente tem dificuldade, nós temos problemas em realmente abrir o nosso coração, porque de repente vamos achar que quando nós estamos em dúvida, quer dizer que eu não creio mais, quer dizer que eu não tenho fé mais, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes não é isso, muitas vezes é um momento que passamos, e aí nós parecemos que somos, parece que somos pressionados, porque eu não posso falar que eu estou um pouco de dúvida, que a minha fé, porque fé abalada, a minha fé só vai ser abalada se eu tenho fé, certo? Então, se eu estou com a fé abalada, já é um bom sinal, é um sinal que eu tenho fé, que agora eu preciso trabalhar em relação a isso. Mas não quer dizer que eu não tenho. Falar, eu estou com minha fé meio abalada, aí você não tem fé? Não, a minha fé está abalada porque eu tenho fé. Se eu não tivesse fé, eu não teria esse tipo de problema. Né? Então, e às vezes a gente para e muitas vezes nós queremos provar que nós confiamos no Senhor. Queremos fazer algumas coisas para crer. Falando, não, olha, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus... E aí fazemos alguns propósitos meio que maluco. Ah, não, Senhor, eu creio, mas... Sabe igual aquele centurião que diz, olha, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá uma forcinha aí, dá uma ajudadinha aí, porque tô meio que capenga. Meio que mancando aqui. Então dá um auxílio, dá uma ajuda. E nós queremos então, de alguma forma, buscar algumas coisas. Buscar, não, olha, se acontecer isso, eu sei que foi Deus. Não, Senhor, eu preciso sentir o teu toque. Senhor, eu estou tão abalado, estou com tanta situação, Senhor, eu preciso. E nós buscamos e parece que essas coisas não acontecem. E aí parece que a cada momento, a cada dia mais, a dúvida vai reinando mais. Porque parece que nesses momentos de dúvida, parece que nós oramos pedindo a Deus para tirar toda a dúvida e parece que Deus não nos ouve, parece que nada acontece, nada se move. Até mesmo, olha, Senhor, se o Senhor está me ouvindo, que vente agora. Não venta, não venta. Aí você fala, rapaz, e sabe, é uma coisa simples, para Deus ventar, de repente só passar um caminhão na frente, ventou. Mas nada acontece, a gente fica ali, é complicado, e aí vem a dúvida, porque não é simplesmente a dúvida que às vezes as pessoas colocam sobre nós. Mas dúvida que muitas vezes nós temos, dúvida que muitas vezes você tem de realmente assim, será que eu confio em Deus? Você já se fez essa pergunta? Será que eu confio o suficiente em Deus? Será que todas as áreas da minha vida estão completamente ao cuidado, ao zelo e confiando em Deus de uma forma muito integral? Ou será que tem área que nós tentamos resolver do nosso jeito? Como tem sido tudo isso? E aí o que eu quero dizer é que às vezes nós temos medo de apresentar isso diante de Deus, de apresentar isso diante da nossa liderança, de apresentar isso diante de pessoas que eu confio. De chegar e dizer, olha, eu tenho andado com algumas dúvidas. Eu estou precisando realmente de um sinal de Deus. Eu estou precisando realmente de que Deus fale ao meu coração. De que realmente, sabe, indo para o culto agora, vamos pensar domingo e falar, Senhor, eu estou com algumas questões, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. E às vezes parece que nós colocarmos isso, parece que tá errado, não é bem assim. E o que acontece com Tomé? Tomé é sincero. Tomé estava frustrado. Tomé estava decepcionado. Tomé estava chateado. Assim como os dois discípulos do caminho de Emaús, quando eles contam a história. Falaram, pensávamos que era. Estávamos tão confiantes. Achava que era ele, aquele que viria.
sabe, ele tinha essas expectativas. E muitas vezes nós criamos expectativas. E até essa semana, conversando com alguém, eu coloquei e falei, olha, não está errado criar expectativa. Eu creio que a partir do momento que nós não tivermos expectativa, não tem mais o sentido de viver, não tem mais o sentido de ser. Eu preciso criar expectativa, mas eu não posso depositar todas as minhas fichas nas minhas expectativas. Porque diz expectativas, não é realidade. Expectativa versus realidade. Na realidade, eu deposito 100%. Na expectativa, eu fico para comprovar. Para provar se é ou se não é. Se é ou se não é. Então, são nessas questões que nós precisamos observar. E quando vier a dúvida, não adianta tentar fugir dela. Não quero pensar nisso. Não quero a gente começa a tentar tirar isso da nossa cabeça. Não está amarrado em nome de Jesus. Isso não é comigo. Misericórdia. Queima Jesus. Sangue e fogo. Não, eu não posso ficar pensando isso. Será que Jesus me ama? Não, gente do céu, não posso pensar nisso. Acho que seria a melhor situação é desviar e voltar para o mundo. Meu Deus do céu, que pensamento é esse? E nós tentamos, então, muitas vezes combater isso. E é um combate que nós não vamos conseguir vencer. Existem algumas situações que nós não vamos conseguir combater. E uma delas é a dúvida por nós mesmos. Tentar vencer a dúvida por nós mesmos. Nós não vamos conseguir porque a nossa mente vai tentar produzir situações que resolvam essa questão. E como eu disse no domingo, estava dizendo do domingo que existem algumas coisas, e a grande maioria delas, dentro do reino de Cristo, que não são humanas, são sobrenaturais. E eu preciso parar e entender que o meu cristianismo, que a minha vida com Cristo, está pautada no sobrenatural. Ele se move no material, mas ele acontece no sobrenatural. Ele acontece em Cristo, ele acontece na soberania de Deus, na presença que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Mas é sobrenatural. E quando acontece no sobrenatural, vem e se materializa na execução, na prática diária a cada dia. Então eu preciso entender que tem algumas coisas que não está só no modo terreno, não está só na força do pensamento, não está só na força da palavra positiva, mas está na força do sobrenatural de Deus. E Tomé, quando ele coloca isso, ele é sincero. Ele é sincero diante dos amigos, diante dos outros discípulos, dizendo, olha, eu não creio. Ele ressuscitou? Tá, eu não acredito. É conversa de vocês. Não tem nada disso. Aí, vamos dizer que meio que parafraseando a conversa, não, eu não acredito nisso, eu não acho que é isso. E às vezes nós nos pegamos nisso. Não falamos com essa palavra, mas esse será. Será que vai acontecer? O pastor tem falado tanto de frutificar, de mudança. Será que vai acontecer? Sei não. E qual o mal de você pensar assim? Qual o crime de você pensar assim? O que não podemos é viver assim, certo? O que não podemos é realmente isso alimentar de tal forma que isso tome conta das nossas vidas. Mas falar e declarar muitas vezes, olha, eu tenho dificuldade de crer. Eu tenho dificuldade de acreditar. Quer ver uma situação muito simples hoje, pensando na nossa igreja? De repente pode ter alguém aqui que não faz parte da IEB, mas só para você entender. Na nossa igreja, quando se fala, olha, irmãos, vamos construir a nossa igreja. Todo mundo fica, já ouvi essa conversa. Tem 40 anos. Quem aqui, olha, eu vou pegar no pé de alguns aqui. Quem já de repente falou assim, meu desejo era antes de morrer ver essa igreja construída, ver a construção, pelo menos começando. Quantos já perderam a fé nisso? Porque muitas da nossa fé está só em homens, mas não está na provisão de Deus. A pergunta é, será que se não fosse da vontade de Deus não já teria acontecido? Ou somos nós que temos barrado? Sei como que funciona isso, né? Deus tem os seus desígnios, mas o que eu quero dizer que é importante muitas vezes, irmãos, assumirmos as nossas dúvidas. Mas não assumirmos a dúvida, não falar, olha, realmente eu estou duvidando e ficar assim, ficar por isso mesmo, porque aí não vai resolver nada. É aquela situação, eu falo assim, olha, eu estou doente, eu tenho problemas, como no meu caso, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma artrose, né? Na coluna, na lombar, nos joelhos, na clavícula aqui, nos ombros, e falar, beleza, eu tenho. Tá, e o simples fato de eu saber que eu tenho
vai resolver as questões? Não. Já vai me dar uma luz. Aí eu tenho uma decisão. Buscar resolver essa questão, buscar tratar essa situação que vai aliviar, porque me disseram até então que isso não tem cura, né? Então tentar de alguma forma tratar isso ou simplesmente ficar parado. Só que o fato de eu ficar parado, isso vai a cada dia piorando. Os irmãos concordam comigo? Vai piorando a cada dia. Então se eu tenho uma artrose, estou dizendo de algo simples, pensa em cada um em outras situações, um câncer, pessoa que tem, e ficar ali só, né, parado, pensando e não agir, aquilo vai, né, se alastrando a cada dia, vai se desgastando cada dia mais, vai nos prejudicando a cada dia mais, ao ponto de um sofrimento muito maior. Então o que eu preciso trazer? Eu preciso buscar um tratamento, eu preciso buscar quem entende da área para me ajudar. Então, tomar medicamento, no meu caso, fortalecer os meus músculos, né? Caminhar, alguma coisa assim. Tenho feito, tá, irmãos? Tenho feito muito bem. Graças a Deus, louvo a Deus pela oração dos irmãos. Então, pegar outro exemplo, né? Que a gente sempre comenta aqui, a minha sobrinha, a Marina. Imagina, 12 milhões. Ih, esquece disso. Rapaz, você sabe o que é 12 milhões? Não sei nem como escreve. Brincando, irmãos. Mas sabe, é algo absurdo. Você fala assim, olha, mas imagina todo mundo ficar parado. E eu louvo a Deus porque a mãe da Marina, a Vilma, tem corrido atrás, toda a família dela, a nossa família, a minha cidade, né? Eu, com muito orgulho, falo muito, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela minha cidade, Simonésia, amo muito, muito. E de tudo que tem acontecido, e sei que não é só com a minha sobrinha, sempre a cidade tem nisso, né? De se envolver, de ser significante na vida, né? De ter um significado muito forte na vida das pessoas. Acho que por isso que eu sou tão simonesiense na veia mesmo. Mas sabe, então não adianta você ter um diagnóstico e ficar agora, vamos ver o que acontece. Não, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Tomé, quando diante disso o Senhor chega, o Senhor coloca, o Senhor não discrimina ele. O Senhor chega para ele e fala assim, né, diz que uma semana mais tarde, não sei se de repente Tomé já até tinha esquecido o que ele falou, será que não? Será que ele já esqueceu o que falou? Mas uma semana mais tarde, uma semana depois, né, os discípulos estavam outra vez na casa e ali agora Tomé não tinha saído, Tomé estava ali. O que acontece? Jesus aparece, as portas estão trancadas e Jesus aparece. Imagina o susto, né? Sei, eu pelo menos acho que ficaria surpreso com a situação. Diz, paz seja convosco, paz seja com vocês. Em algumas traduções, paz seja convosco. Será que Tomé lembrou do que ele tinha falado? Fala, rapaz, e agora? Imagina, vamos pensar aqui, só eu e você, só eu e os irmãos aqui que tá comigo aqui, ou você que vai assistir no outro horário. Imagina se Tomé lembra. Rapaz, é Jesus. Rapaz, semana passada eu falei que eu não acreditava. Meu Deus do céu, Jesus vai me dar uma bronca. Jesus vai, olha, acho que ele vai até me dar uma exoneração, vai até me tirar do cargo agora, vai me mandar embora, falar, você não serve mais, pode ir que eu vou pegar outro no seu lugar. Será que ele ficou apreensivo? Ou será que de repente ele não lembra? Ele fica tão feliz, sabe, quando você não esquece daquilo, você fica, poxa, que legal, que maravilha. Oh, Jesus, o Senhor está aqui, que bênção. O Senhor ressuscitou, a sua palavra é real. Aí no versículo 27, Jesus vira exclusivamente. Lembra que estava todos os discípulos, juntamente com as mulheres também, que sempre estavam reunidos ali orando. E no meio daquele, todos ali. Vamos dizer que a gente tinha ali pelo menos 11 ali, os 12, Matias já estava. E Jesus vira simplesmente para Tomé. Fala, Tomé, rapaz, eu gelava, irmãos. Só aqui, né? Eu gelava. Eu ia ficar... Era perigoso dar um infarto. Porque se até então ele não lembrou, se até então ele não tinha lembrado, agora lembrou. Agora lembrou da vez que ele tinha falado. E ele falou, imagina, ele falou, agora foi. Agora acabou meu ministério. Agora Jesus vai me fulminar. E Jesus vira para ele, olha, coloca aqui o seu dedo. Não era o que você queria? Coloca aqui o dedo. Vem aqui o meu lado esquerdo, né? Meu lado esquerdo aqui, olha. Vem aqui, põe a mão também. Põe a mão aqui também. Vem aqui como que é, veja, né, as minhas mãos. Estenda e coloque aqui, né? E aí Jesus vira para ele. Pare de duvidar, creia. O Senhor dá sim uma palavra forte a Tomé. Creio que essa palavra não serve só para ele, mas para todos aqueles que estavam lá. Mas em momento algum Jesus discrimina, Jesus o exorta de uma forma ilógica, não. Jesus atende a Tomé segundo a sua necessidade. Qual que era a necessidade de Tomé naquele momento? Tomé estava duvidando.
Tomé tinha uma dificuldade de crer por tudo aquilo que ele havia passado, por tudo aquilo que ele havia feito. E o que eu disse, no momento de dúvida, que pode acontecer, se não aconteceu, pode um dia ter acontecido, pode de repente estar acontecendo e pode vir a acontecer no futuro. E eu preciso assumir, peraí, eu tô com dúvida. Peraí, eu tô com dificuldade. Olha, eu tô querendo desistir, eu tô a fim de ir lá jogar a toalha. E é importante assumirmos isso. Assim como os discípulos, hoje até a Dinha compartilhou de manhã, assim como os discípulos estavam no barco com Jesus e veio aquela tempestade. Uma tempestade forte, grande. Os discípulos começam a se assustar, começam a desesperar. Só que eles olham para a proa. Eles olham lá para o fundo. E falam, Jesus está ali. E eles não têm a mínima dúvida de convidar Jesus, de chamar Jesus, de acordar Jesus. E assim o faz. E Jesus estava com eles, Jesus acalma a tempestade. E o que nós não podemos esquecer em momento algum, que até mesmo no meio da dúvida, Jesus está conosco. Lembram de Jonas? Hoje pela manhã eu compartilhei sobre Jonas, sobre o que Deus revela a Jonas sobre os ninivitas. E Jonas faz tudo o que faz, e quando ele está no ventre do peixe, ele clama ao Senhor. No momento de dificuldade que ele poderia ter feito, peraí, eu estou aqui por minha causa. Eu estou aqui porque eu não quis obedecer ao Senhor. Eu estou pagando por um preço justo, por aquilo que eu fiz. Eu mereço muito mais. Mas ele não tem dúvida, ele não titubia. Ele simplesmente clama ao Senhor do ventre do peixe. E Deus ouve. E Deus ouve Jonas. E Deus move em favor dele. Deus restaura novamente Jonas. Deus leva Jonas a realmente cumprir aquilo que até então Deus havia proposto para ele. Então, irmãos, eu não vejo problema duvidar. Eu não vejo problema de muitas vezes nós temos algumas crises. O problema é viver com ela. O problema é permitir que ela nos leve ao porão. É permitir que ela nos leve à opressão, da opressão à depressão e da depressão nos desviar, nos distanciar do Senhor. Então, por isso que é importante termos pessoas, termos igreja a qual nós possamos colocar isso. Eu quero encerrar pensando com os irmãos em duas situações. A primeira delas é que Deus nos acompanha. Deus está conosco. Não importa muitas vezes o quão sozinho nós estamos sentindo. De repente estamos sentindo abandonado, estamos sentindo, uma solidão terrível, parece que ninguém me olha, ninguém me liga, ninguém manda uma mensagem. Muitas vezes nós estamos nesse sentimento. Muitas vezes nós estamos assim, e a verdade é, por mais que possamos sentir, e é uma verdade, às vezes nós estamos sentindo isso. E não é dizer, só impressão. Sem impressão, eu estou sentindo. Mas mesmo que nós estejamos com esse sentimento de solidão, de abandono, Deus está conosco, a presença de Deus nos acompanha. E isso precisa ser conosco a cada dia. Isso precisa ser com as nossas vidas a cada dia. Foi o que eu comentei com os irmãos agora, quando estava no barco, os discípulos. Veio um forte vendaval, mas Jesus estava ali. Jonas no ventre do peixe, estava lá sozinho, com a sensação, quem estava ali? Mas eu sei que Deus estava a uma distância de voz. Deus estava a uma distância da voz de Jonas. Por quê? Porque do ventre do peixe Deus ouviu. A mesma situação acontece com o filho pródigo, que a distância de Deus estava dele, a distância de um sussurro. Não precisa nem gritar. Não precisa nem gritar. De repente, no nosso pensamento, de repente aquela oração, Deus ouve. Porque Deus está a uma distância disso. A distância entre você e Deus é essa distância. A distância de um clamor, a distância de uma oração, a distância de proferir, Senhor, eu estou passando por dificuldade, me ajude. Então, independente da situação, independente do que está acontecendo, independente da ideia de estar só, a presença do Senhor te acompanha. A presença do Senhor é na sua vida a cada instante. Não importa o que você está sentindo agora. Não importa o que você fez. O que importa é o que você vai fazer. Porque muitas vezes ficamos pensando no que nós fizemos, e esquecemos o que podemos fazer a partir de agora. A partir do momento que você acabar de ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, participar deste culto. Então, o que você fez tem um significado? Tem. Mas não é mais tão importante do que você vai fazer agora. Entende o que eu quero dizer?
O que você fez ontem, o que você fez hoje durante o dia, não importa tanto quanto aquilo que você vai fazer. Não importa se você de repente tirou o dia de consagração ao Senhor, mas de repente agora você está murmurando e criticando, então perdeu tudo aquilo. De repente você não fez, de repente você falou, não vou fazer nada também, não quero fazer nada. Mas de repente agora você tomou uma decisão, eu não fiz porque eu estou assim, porque eu estou chateado com alguma situação, magoado com alguma situação, estou com dúvida com alguma situação, mas eu vou tirar um tempo para orar e apresentar o meu coração diante do Senhor. Isso sim é importante, isso sim faz toda a diferença. E é isso que nós precisamos pensar a cada dia, a cada momento diante do Senhor. Colocar a nossa vida diante do Senhor, entendendo que Ele é Deus, entendendo que Ele pode mover e que Ele está conosco a cada dia, a cada momento e a cada segundo, trabalhando no nosso coração, trabalhando no nosso ser. Uma segunda questão, uma segunda situação. Então, primeiro é entender que Deus te acompanha independente da situação. A segunda é que não só Deus está te acompanhando. O fato não é que Deus simplesmente está nas tuas tempestades. Não é o fato de Deus estar junto conosco nas nossas tempestades, nas nossas tribulações, que Deus ouve as nossas dúvidas. Não é só essa questão. Que Ele está ali, maravilha, isso é real. E isso vai nos conforta a cada dia. Espero que isso conforte teu coração também a cada instante. Mas é entender também que Deus tem um propósito com as tempestades das nossas vidas. Que Deus tem um propósito. Que Deus está conosco e Ele usará tudo aquilo que nós estamos vivendo segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E essa é a verdade, essa é a questão e é nisso que nós precisamos pensar a cada dia. Então, que nós possamos pensar que Deus nos acompanha, que Deus está conosco a cada momento, Deus está conosco a cada segundo. E uma segunda questão, que é aquilo que nós estamos vivendo, se nós permitirmos, Deus estará usando isso com poder e glória, para nos usar com poder e glória. Muitas vezes nós declaramos, para encerrar de verdade agora, muitas vezes nós colocamos, eu preciso ser forte. Algumas vezes declaramos, eu tenho que ser forte. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu? Já percebeu que às vezes é simplesmente tentativa? Nós tentando em sermos fortes. Mas a verdade é que às vezes nós não conseguimos. Às vezes nós não conseguimos. Às vezes não conseguimos ser forte. E no livro que eu tenho lido, sobre direção divina, ele diz uma frase assim, e tudo bem se você for fraco. E tudo bem em ser fraco. Tudo bem. Porque nas nossas fraquezas, que nós entendemos que tem um Deus que nos abraça, que nos socorre. Porque na nossa fraqueza que Deus nos faz forte. Não foi o que Paulo disse? Quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Então, meus irmãos, vamos entender. Muitas vezes vamos tentar assim ser forte. Muitas vezes vamos desejar, vamos lutar para ser forte. Mas sabe uma verdade? Tudo bem em ser fraco também. Não ser um fraco a ponto de abandonar, não ser fraco ao ponto de entregar, de largar a mão. Ser fraco ao ponto de entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele. Amém, meus queridos? Que Deus possa continuar te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração. E que muitas vezes nós cremos naquilo que Jesus pode fazer. Eu creio que Jesus pode fazer. Eu creio que pode fazer. Onde é totalmente diferente, eu creio em Jesus. Independente da situação, independente das questões que nós podemos estar vivendo, nós cremos em Jesus. E isso é o importante. Não é simplesmente crer naquilo que Ele pode fazer, mas é crer naquilo que Ele é. Então nós precisamos crer em Jesus. E não simplesmente em áreas da nossa vida que Ele possa mover, que Ele possa fazer, ou que Ele possa agir de alguma forma, de algum jeito que de repente nós podemos estar pensando. Então que nós possamos pensar nessa noite. E aí? Como tem estado a sua fé? A sua fé está simplesmente naquilo que Ele pode fazer? Ou sua fé está naquilo que Ele é e naquilo que Ele tem a promessa de ser nas nossas vidas a cada dia? Como está esse processo? Como está isso em sua vida? Como que está isso diante do teu coração?
Como você tem lidado com essa verdade a cada dia? Como que isso tem estado? Há uma diferença grande. Há uma diferença grande. Há uma diferença. Primeiro, Tomé cria que se ele pudesse fazer alguma coisa, se ele pudesse tocar. Depois não, Tomé cria que Jesus era o Salvador. Ele cria, né? Ele creu em Jesus. Não simplesmente nos que acontece. Então, não crer simplesmente naquilo que ele pode fazer, mas crer nele. E estar, como que eu posso dizer assim, enxertado nele a cada dia, crendo no agir e no mover dele. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, ó Deus querido, que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem movido, que eu possa continuar movendo. Que possamos, ó Pai, crer em Jesus, crer que Ele pode fazer, crer que Ele pode mover, crer que Ele, ó Pai, está com o poder e a glória dEle sobre as nossas vidas. Não crer simplesmente que Ele pode fazer, mas crer que Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. E nele, ó Pai, eu posso crer, nele eu posso confiar, nele eu posso descansar, nele eu posso, ó Pai, apresentar as minhas fraquezas, apresentar as minhas dúvidas, apresentar todas as minhas questões, porque sei que Ele vai lidar, ó Pai, da melhor forma, assim como Ele lidou com Tomé, e Tomé veio a ser um grande missionário, ó Pai. Então quero te louvar, te adorar, meu Pai, e te exaltar, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa então estar te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Fique todos com Deus. Beijo no teu coração. Emanuel, Deus presente conosco está, é Natal. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus contente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus conosco presente está. É Natal. Vamos cantar comigo?